Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. O direito médico ou direito hospitalar é o ramo do direito que se destina ao estudo e à regulamentação de leis que irão balizar as atividades dos profissionais e das instituições da saúde. Relativamente nova, essa área do direito tem crescido cada vez mais no Brasil, por conta das demandas judiciais envolvendo a área da saúde, bem como as de âmbito administrativo. Direito médico ou direito hospitalar é o assunto de hoje. O Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Olá! Queremos agradecer desde já a sua companhia aqui no Saúde e Qualidade de Vida. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa advogado Ricardo Jobim, especialista em processo civil brasileiro. Em 2008 realizou o programa de Direito Médico da Universidade Washington College of Law, American University, Estados Unidos, sócio-diretor do escritório Jobim Advogados e gestor do Núcleo Empresarial e de Direito Médico. Atua nas áreas de Direito Civil, Direito Penal e também Direito Médico. Olá, doutor Ricardo, prazer em tê-lo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Falei só um pouco, do currículo do Dr. Ricardo, porque tem muito mais ainda, Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Nosso assunto hoje nosso tema, de hoje é o direito médico ou direito hospitalar. Dr. Ricardo, para que nós possamos iniciar essa conversa, esse assunto de hoje, e para que o nosso telespectador possa ficar mais esclarecido, como é que nós podemos, de maneira geral, num primeiro momento, conceituar a pauta de hoje, que é especificamente o direito médico ou direito hospitalar. Prazer em tê-lo conosco. Vilceu, prazer enorme, teu programa é muito conceituado, eu fico muito feliz de ter a oportunidade nunca ter sido convidado para vir aqui para falar qualquer assunto, porque eu sou uma pessoa que pessoalmente te admira, Tu és uma das pessoas mais competentes na profissão de apresentador de TV que eu conheço. E obrigado, muito obrigado. Me honra, porque tu és um profissional impecável, e eu gosto de dizer isso. Eu falo, a gente tem uma história aqui na TV Santa Maria também, então a gente acompanha todo esse teu trabalho, e eu fico muito orgulhoso de estar aqui junto contigo. Certo, obrigado. Mas assim, a pergunta é o que pauta, Ou seja, tem vários temas que podem ser discutidos dentro do direito da medicina, porque as coisas andam muito juntas de hoje em dia. A medicina está judicializada, mas aquilo que mais é palpitante para a opinião pública, sem dúvida, é a questão do erro médico. Sem dúvida. Basta ver no Fantástico alguns domingos, basta ver como a situação é conduzida, e eu acho que tem muito a se dizer sobre isso, sobre o que está acontecendo e da forma como eu vejo, pelo menos, essa questão de responsabilização dos médicos e como eu tenho que dizer mediaticamente, mas a culpa não é só da mídia, a culpa é muito da população também, de por que eu acho que a pegada e a compreensão desse assunto está errada. Então, eu acho que a minha sugestão seria a gente falar mais um pouco sobre isso, se fosse dentro desses temas que eu acredito que tem mais interesse público. Mas, mas tu és o dono do programa, eu vou responder o que eu vou perguntar. Tá certo. Mas podemos substituir não, como um sinônimo do direito médico ou direito hospitalar como erro médico. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas querem mais saber sobre isso. E eu acho que, se eu desabafar um pouquinho sobre a visão e por que eu acho que esse tema é palpitante, eu acho que eu vou conseguir tornar meu ponto claro. Tem algumas reflexões do seu... Desculpa, não sei nem se posso entrar no assunto. Claro, pode sim, fique à vontade. Nosso convidado é o senhor, vamos lá, vamos ao Muito obrigado. Mas assim, existem algumas reflexões que a gente tem que fazer
sobre o papel da medicina, sobre o papel dos médicos, o papel da sociedade nisso tudo. O que está acontecendo? Eu ouço muito as pessoas falando sobre protecionismo do judiciário aos médicos quando erram. Eu estou afirmando que isso não existe. Não estou afirmando, eu tenho provas de que isso não existe. O judiciário não protege ninguém, seja questão civil, seja penal. Não existe essa proteção. Há corporativismo entre os médicos. Pode até existir. Mas o protecionismo não. Protecionismo não. E as ações judiciais, elas costumam, os juízes não são bobos, com certeza, eles costumam buscar peritos competentes que consigam afirmar verdades técnicas dentro de uma responsabilidade. É muito complicado imaginar que um perito agora vai querer aliviar para o colega médico numa perícia, sendo que existe uma ciência por detrás disso. Até porque também depois ele poderá ser responsabilizado pelo ato, né, pelo que fez, né, doutor? Exatamente, ou seja, o papel não aceita qualquer coisa em medicina. Mas está vendo, eu preciso falar disso, que quando a gente vê que são os assuntos que a mídia mais gosta de divulgar, mais gosta de bater, quando a gente vê médico é acusado de erro, bom, a carreira dele acabou já, né? Ou seja, não interessa o que aconteça, se é na mídia, está um médico acusado ou de homicídio culposo, ou por um erro médico que causou a morte de um paciente, né? Isso, ele já está condenado, ou seja, mesmo que a perícia aponte que ele não teve responsabilidade, que isso é um caso fortuito, ele já está condenado. Antes da justiça. Na verdade, antes da justiça ele já está, né? Ou seja, não tem numa situação assim, né? Exato. Isso é muito errado, porque o que tu faz com os inocentes? Com os médicos inocentes que já tiveram seus nomes estampados em vários jornais, revistas, ou saíram na televisão como acusados de erro. Olha só que curioso, uma coisa é ser acusado de erro, outra coisa é ser condenado por um erro. Só que a matéria, ela dá a notícia quando vem a acusação, ou seja, quando vem um lado só. Ah não, mas nós vamos ouvir a outra parte. Ouve, mas você não vai querer discutir uma defesa de tese técnica médica numa entrevista de 15 segundos. Absolutamente impossível. Mas o fato é que, eu não sei, mas eu acho que o direito do consumidor, ele acabou trazendo para o direito uma coisa que é muito negativa e que é completamente injusta, sabe? Que é tratar um profissional que presta um serviço de medicina, um corpo humano complexo, e comparar com alguém que compra uma geladeira, por exemplo. Bom, o fabricante de uma geladeira, ele vai lá e troca a geladeira, não tem problema, mas um corpo humano é um corpo humano. É vida. É vida. Olha só que importante, a gente está tratando com a vida, então olha só que missão complicada, que responsabilidade grande que é assumir essa responsabilidade. Desculpa, a repetição da palavra. Mas o fato é que está todo mundo tratando medicina como ciência exata, viu, senhor? Ela não é uma ciência exata. Existem médicos que erram? Existem. Qualquer ser humano erra. Erra por displicência, negligência, imperícia, imprudência, o que for. Todos os seres humanos erram. Acho que ninguém quer errar. O que erra por negligência vai ser responsabilizado, consequência grave, pode ser uma vida. Mas a vontade de errar, ela não dificilmente reside no médico. Acontece. Acontece. Né? Acontece, com certeza acontece, mas o fato é que eu quero fazer um pequeno comparativo, sabe? Com aquilo que é erro crasso, que o erro médico para mim é o erro crasso, não é aquela questão de opção de tratamento. Porque um corpo humano não é que nem um prédio, por exemplo. Um prédio, naturalmente, tu vai procurar um engenheiro civil, ele vai dizer que a mistura do concreto tem que ser essa, que o ferro tem que ser esse, que as fases da construção tem que ser assim, assada. E numa ciência exata, baseada na matemática, o engenheiro vai conseguir manipular e construir um prédio. Se o prédio cair, é culpa dele, com toda certeza. Claro, se ele errou no projeto. Quando um corpo humano não é assim. A gente pode tomar uma aspirina e falecer. O corpo ele tem reações das mais imprevisíveis. O corpo não está sob domínio da ciência médica. A ciência médica tem muito a aprender ainda. Olha o coronavírus, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Tudo é novo. Eu quase perdi meu pai por corona, quase perdi meu cunhado por corona. Eu mesmo tive, minha família teve. E a gente se viu completamente indefeso perante uma questão que a medicina baseada em evidências diz que não pode nem tratamento precoce. Desculpa, não falei preventivo, tá? Precoce. Mas ao mesmo tempo não dá para dar nada, ou seja, não tem plano B, ou seja, tu não pode dar isso, mas também não pode dar mais nada.
seja, as coisas são complicadas. É como a gente tem dito, nesse caso é uma batalha contra o desconhecido. É, né, contra o doutor? desconhecido. E daí chega para o médico e diz para o médico, não toma decisão porque a medicina baseada em evidências te congela e tu é obrigado a fazer isso aí. Então está tudo errado. Mas o fato é que a exigência que está havendo da sociedade, eu estou sendo genérico aqui, ela está sendo movida por uma indústria. Existe uma indústria, e eu posso dizer que tem advogados por detrás disso, sem problema nenhum. Basta olhar os grupos de Facebook. Indústria que busca angariar clientes que identifiquem erros médicos para sair processando completamente sem nenhum senso de justiça. Na sua opinião, a sociedade vê o profissional da área da saúde, o profissional da saúde como um amigo ou mais como um inimigo? Depende, porque assim, eu já vi profissionais que tiveram condutas que não deveriam ser as profissionais mais adequadas, mas como eles eram muito atenciosos, eles até podem até ter errado, mas como eram atenciosos, receberam notas de agradecimento em jornais. Eu já vi profissionais brilhantes, médicos fantásticos, que fizeram tratamentos impecáveis, o resultado foi adverso, mas como eles não eram bons no trato pessoal, o paciente processa eles. Então, a gente está processando a antipatia do médico, a gente identifica na ciência da medicina um erro crasso. Entende? Ninguém processa porque achou outro babaca, entende? Tem que processar porque houve uma conduta profissional, independente da impressão que a pessoa tenha passado. Porque tem, assim como em todas as áreas, tem pessoas que têm melhor trato pessoal e pior trato pessoal. Agora, um bom médico com mau trato pessoal vai ser mais processado que um mau médico com bom trato pessoal. Porque ele vai demonstrar o interesse, o carinho, a empatia, que é o que a família precisa na hora que as coisas ruins acontecem. Mas o fato é que a investigação técnica e científica do que é um erro crasso, ela tem parâmetros. Ela não tem parâmetros absolutos. Digamos que haja uma corrente de 5% para salvar um paciente de aplicar uma técnica X. E que é uma corrente que, pela medicina baseada em evidências, ainda não está concluída a pesquisa. Mas o paciente está desenganado. Deve fazer isso ou não? O paciente quer, porque viu na internet, viu no Facebook, porque todo mundo entra no Google e acha que é médico também, isso é complicado. Tu não vai aprender sobre medicina procurando no Google, nunca. Então, se opta pelos 5%, porque tenta salvar o paciente, às vezes vem o CREMERS, como no caso do Covid agora, diz, não, tu não podia estar fazendo isso, assim como fizeram um absurdo na época do H1N1, certo? Eu posso falar de peito aberto aqui, de dizer que qual era o remédio mesmo do H1N1? Tinha um antiviral. Tinha um antiviral, eu não recordo. Agora falta um nome, mas o fato é assim, Anvisa e todo mundo, não, medicina baseada em evidências, tira das farmácias, porque não adianta, e depois tiveram que voltar com o medicamento, porque ele realmente adiantava um tratamento precoce. E daí eu pergunto, depois que todo mundo morreu, os que poderiam ter sido salvos, adianta a medicina baseada em evidências dizer, não, agora sim, tudo bem, agora pode dar. Agora funciona. Agora funciona. Então, o problema do agora funciona é que não salva ninguém. E é muito cômodo dar a posição clínica para o médico de dizer, não tenta, sim, sabe, deixa a pessoa e não tenta nada, porque se tu tentar, tu pode complicar. Sabe? Vai pela medicina baseada em evidências. Se não tem pesquisa, então deixa. Como, por exemplo, o kit precoce eu estou falando de medicina aqui, mas é que eu estou falando que os outros me dizem, tá? Sim. Certamente eu vou falar alguma bobagem, então eu já peço desculpa para os médicos. Mas, pelo que eu entendi, quase todos os medicamentos são sintomáticos do tratamento precoce do Covid. E remédios conhecidos, de uso... de uso bem... E as bem posições comum. aí estão muito divergentes, né, em relação a isso, né? Mas aqui em Santa Maria, se a gente tem 267 médicos que assinaram abaixo-assinado nesses termos, dizendo, eu não estou afirmando que isso é certo, que isso dê certo, mas eu estou afirmando que eu preciso fazer alguma coisa, que eu não posso deixar os pacientes assim. Eu não vou deixar os pacientes morrer se eles têm alguma chance. Então é difícil. Uma alternativa, né? Uma alternativa. Mas o que eu não vejo como adequado, com todo respeito, é querer tratar o corpo humano como se fosse um projeto de engenharia ou como se fosse uma geladeira que tu comprou. Não é. O corpo humano é incontrolável e vai ser sempre incontrolável. Às vezes a gente trata uma determinada doença e aparece outra no meio, ou desenvolve outra. As pessoas não são máquinas, elas não são perfeitas, exatas. O corpo humano não é exato.
O corpo humano ele é passível de várias reações, daí é muito difícil tu olhar para um médico e dizer, olha, tu tem que ser exato naquilo que é inexato. É isso que eu acho que é cruel. O Código de Defesa do Consumidor, ele atribui ao prestador de serviço uma responsabilidade muito grande do ponto de vista civil, certo? Agora, identificar o que é realmente negligência, o que é imperícia, o que é imprudência, do ponto de vista mais estreito da culpa, é complicado. É muito complicado se a gente não tem parâmetros de exatidão que possam, num processo investigativo, descobrir o que ocorreu de certo ou de errado. Doutor Ricardo, como o advogado, de que forma ele pode atuar aí na defesa de pacientes e profissionais da saúde? Eu acho que não é, deixar claro, né? Não estou dizendo que um advogado não possa atuar dos dois lados, certo? Ele pode atuar dos dois lados. Mas é normal que existam as identificações, né? Identificações profissionais. Eu me identifico com a causa médica, eu admito isso. Advogados existem, certamente, muita gente que trabalha nesse mercado, então não é um problema nem buscar advogados para processar ou não, isso é coisa simples. Mas o fato é que busca alguém convicto, sabe? Convicto. Tem vários profissionais que trabalham, eu discordo da linha deles, com uma presunção de que os médicos são ruins, que a medicina, os médicos são desleixados, que os médicos não são bons profissionais. E eu tenho uma linha diferente. Eu acredito que são seres humanos, certo? Que não são máquinas, podem errar sim, né? E pelos erros existem as responsabilidades, a gente sabe disso. Mas o fato é que não se pode presumir responsabilidade de ninguém. E o que a gente está vendo hoje é uma sociedade que está praticamente massacrando os profissionais de saúde de uma maneira muito cruel. Ninguém sabe qual é a escolha de Sofia no SUS quando tem que escolher salvar uma pessoa ou outra. Daí diz, mas tu não salvou as duas, então tu é responsável. Uma situação bastante difícil. Doutor Ricardo, nós vamos ter que fazer uma pequena pausa agora, né? Vamos seguir, logicamente, o tema, o assunto é importante, é interessante. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida com o Dr. Ricardo Jobim, falando a respeito de direito médico ou direito hospitalar, ou ainda, né, resumidamente, erro médico, né, que é o foco aqui. Nós já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone.
O Saúde e Qualidade de Vida de hoje está de volta e nós estamos conversando, recebendo aqui em nossos estúdios, Dr. Ricardo Munarski Jobim, advogado. Nosso tema é direito médico ou direito hospitalar, erro médico. E o Dr. Ricardo segue ainda falando, a respeito da nossa pauta de hoje. No bloco anterior, o Dr. Ricardo comentou, a respeito se o médico pode errar. E justamente seria a minha pergunta para esta volta nesse bloco aqui, se os médicos podem errar. O senhor já afirmou no bloco anterior que podem, como todos, como todo mundo, doutor Ricardo? Acho que a pergunta teria que ser se algum ser humano tem como não errar. Se pode não errar. Em qualquer profissão. Porque se exige a atuação de robôs da Siemens, com ultra precisão. E assim mesmo pode dar problema. Pode dar problema. Então, assim, a questão é que não se tira a humanidade da prestação de serviço. E daí que eu falo das crueldades, e eu sei, claro que eu vou falando isso, fica parecendo que eu estou dizendo que ninguém é culpado. Não é isso. Existem realmente os erros crassos que devem ser, Mas vamos analisar o que é a investigação de um erro médico, seja do ponto de vista criminal ou civil. A crueldade. Bom, pressuposto A, alguma coisa deu errado, certo? Resultado negativo. Pressuposto B, vamos viajar no tempo ao passado para procurar o erro, certo? Vamos olhar nos dias, o que prescreveu, o que não prescreveu, o que está no prontuário, como é que foi a evolução, qual foi a reação, deveria ter visto isso, não deveria ter visto aquilo. Mas quando a gente volta no tempo procurando um erro, a perspectiva do investigador já é um pouco infectada, porque ela precisa ter a perspectiva de antes da coisa negativa acontecer, da tomada de decisão ali. É plausível uma tomada de decisão naquelas condições em determinado momento, independente do resultado se adverso? Porque existe a previsibilidade objetiva, ou seja, o que se consegue prever de fato? Eu disse, tem gente que desenvolve alergias depois da idade. Tem gente que nunca foi alérgico a nada e de repente acaba falecendo porque desenvolveu uma alergia a uma coisa que nunca teve alergia. Doutor Ricardo, o escritório que trabalha, o senhor que é especialista no assunto, é um processo, é algo muito complexo de tratar. Agora o senhor falava, vamos voltar ao passado, vamos pesquisar, vamos investigar. É algo muito complexo, de se detectar se realmente ocorreu, se não ocorreu, quem tem razão, quem não tem. E já lhe pergunto, logicamente, sem detalhar, mas sendo mais de maneira local, assim, considerando o localismo. Por exemplo, em Santa Maria, acontecem muitos casos, são tratados, tem processos nesse sentido de erros médicos? Acredito que essa resposta, boa parte da sociedade já sabe. Acusações existem. Muitas? Existem muitas, mas quando eu falo muitas, eu não digo que elas sejam corretas, certo? Eu vejo muito mais, às vezes, ações que são manejadas sem observar, sem haver uma investigação médica adequada sobre a existência de um erro de conduta ou não, do que necessariamente uma questão bem articulada desde o início. Porque quando a gente vai estudar a questão médica, tem peritos, assistentes periciais, nós vamos a fundo na questão técnica para saber se existe um erro crasso ou não. Eu falo erro crasso, porque erro médico é erro crasso, não é qualquer opinião sobre um desacordo, é uma coisa que tem que ser muito evidente que está em desacordo do básico do conhecimento. E isso tem a subjetividade também. Mas o que me assusta é o seguinte, como a gente está trabalhando dentro da medicina, e a gente está falando, por exemplo, de direito penal, o direito penal é quando tu descumpre uma norma objetiva, certo? E eu vejo que às vezes, tu pega um médico que é um clínico geral, um cirurgião geral, alguém que pode não ser especialista como nefro especificamente, e faz um processo, e o perito acaba sendo um mega especialista que naturalmente, em razão da sua especialidade, acaba exigindo padrões de conduta mais elevados do que seria exigível para o clínico geral. E até na doutrina do direito médico tem várias passagens que falam sobre a questão da especialidade, que nível de exigência pode ser feito ao especialista e ao não especialista, porque a todos é lícito trabalhar na medicina. O Conselho Federal de Medicina libera, ou seja,
com exceção de tem algumas exceções, mas em grande maioria, uma vez médico pode fazer quase tudo. Então, eu só vejo que esse tipo de ânsia por buscar a verdade, ele tem que ser para buscar a verdade técnica, a verdade científica. Eu tive um caso, por exemplo, que naturalmente não vou citar o nome de ninguém aqui, claro, do homicídio culposo, onde a origem era um trabalho que era o Tratado Brasileiro de Urologia, certo? E a gente foi analisar que a origem daquele trabalho era um trabalho da Universidade de Boston, que era nível de recomendação A e nível de evidência 1, que é a classificação máxima que um trabalho médico pode ter em termos acadêmicos e profissionais, ou seja, é um trabalho perfeito. E quando a gente examinou um trabalho A1 no original, em inglês, ele dizia uma coisa, a tradução daquele trabalho no manual de urologia brasileira dizia o contrário do que a origem dizia. Estavam classificando um erro porque o livro em português dizia isso, mas o trabalho que originou o livro dizia o contrário. Era diferente. Era diferente por um erro de tradução. Então, é tão profunda a análise que ela chega a essas coisas às vezes. A gente tem que buscar um tradutor juramentado para conseguir dizer, não, o que se disse, no caso o termo era negligible, ou seja, negligenciável. Se fazer uma punção com uma agulha fina poderia correr o risco de espalhar um tumor, né? E a resposta do trabalho era dizer que era negligenciável, mas o sentido de negligenciável em inglês é o seguinte, tu não deve levar isso em consideração. Pode até haver um erro, quer dizer, pode até haver um risco, mas tu não deve levar isso em consideração, tu deve fazer o procedimento igual. E aqui entenderam negligenciável de outra forma. Então, a tradução estava mal feita e o profissional estava... Já culpando, já condenando, mais nesse sentido. E daí foi triste, porque o perito que com toda seu argumento, por afinal ele estava defendendo um livro em português, né, que é de amplo uso, de dizer, não, o livro diz isso. E eu digo, não, então vamos fazer o seguinte, olha o trabalho de origem em inglês. E daí o profissional de medicina, muito sério, examinou e disse, efetivamente o livro está mal traduzido. E a minha conclusão sobre o livro muda a partir de agora. Um erro de tradução. Um erro de tradução que eu não sabia que havia ocorrido, mas agora, de posse do trabalho original, eu descobri que o meu parecer estava equivocado. Sim. Olha a grandeza do cara. Doutor Ricardo, o senhor até citou rapidamente no início do programa o que eu vou lhe perguntar agora, com relação a essas pautas, aos assuntos aí de pacientes, né, que se organizam coletivamente, enfim, em associações ou entidades, né, de vítimas de erro médico, essas pautas são melhor compreendidas? Como é que é tratado isso? Eu não sei, eu acho que vamos abrir o jogo, eu acho que existe uma grande exploração profissional de advogado querendo ganhar cliente nisso, sabe? E eu acho que é muito cruel, porque mexe com a esperança das pessoas, mexe com a dor das pessoas, isso é muito cruel. Principalmente com a dor, né? Não pode fazer isso com as pessoas. Imagina, tu acha que tu nem investigou direito se existe uma chance de ter ocorrido um erro médico contigo ou com teu familiar, daí o que tu faz? Tu pega e entra num grupo desse, que diz que todos os médicos são inimigos e que é tudo um bando de sem vergonha, que é a máfia de branco e por aí vai. Ótimo, tu já está sendo induzido, né? E logo vai aparecer um profissional que vai indicar o OAB e diz, não, pois é, né? Estamos aqui, nos contrate. Isso é tudo manobra de advogado para ganhar dinheiro. As pessoas não podem. Agora, imagina a crueldade, pessoal. A crueldade com os pacientes, eu nem estou falando com os médicos, porque boa parte das suspeitas dos pacientes que são alimentadas por esses grupos são completamente sem base, são completamente sem investigação, cada caso é um caso. Uma coisa é tu dizer Associação dos Familiares das Vítimas da Botkiss, um fato determinado, vários envolvidos, a gente, poxa vida, não há o que dizer, porque é um caso só, bem identificado. Outra coisa é tu abrir uma associação para ficar captando milhares de casos, dizendo que todos eles obrigatoriamente são erro médico. Eu digo, que maluquice é essa? A estatística de julgamentos mostra que a minoria... Até porque também, claro, o caso Kiss é diferente, não há discussão, como o senhor falou, mas em outros casos, cada caso obrigatoriamente vai ser um caso, né? Diferente, uma situação diferente. A Kiss não pode ser comparado com isso, mas o fato mas eu apenas usei como exemplo de uma causa justa, né? Claro. Mas o fato isso é muito triste falar, eu não estou criticando a minha classe. Como eu disse que podem haver maus médicos, também existem maus advogados,
Mas é muito fácil, mas é muito cruel e muito baixo um advogado nutrir a dor da pessoa, sabe, para conseguir uma causa. Alimentando aquela esperança. Explorar a dor da pessoa. Nutrir o ódio, porque a pessoa precisa, às vezes, de canalizar toda a dor que ela está sentindo, e quando aparece um alvo, parece tão convidativo, sabe? Mas tem que ver se isso é racional primeiro. Ou seja, se existe uma responsabilidade mesmo, porque senão só aumenta a dor, só aumenta o sofrimento da pessoa. E isso eu acho muito cruel. Imagina alguém pensando em ter dinheiro, ter uma causa, ou ganhar honorários agora, vai ficar incentivando o ódio das pessoas, incentivando a dor das pessoas. A dor das pessoas é sagrada, e o luto então é mais sagrado ainda. Isso merece respeito. E como é que se respeita isso? Se respeita analisando de uma maneira imparcial e bem profunda tudo o que aconteceu. Tratando realmente com seriedade. Aí a gente busca a verdade, sabe? E como eu disse, ninguém é impassível de erro. Mas a verdade precisa ser analisada com responsabilidade e compreensão. E não ser induzida a uma meia-verdade de responsabilidade. Tem que tomar cuidado com isso, sabe? Tem que tomar cuidado. Como eu disse, tem gente que erra e ganha nome no jornal. Agradecimento da família. Doutor Ricardo, nós já estamos quase chegando ao final do programa. Ainda queria lhe fazer uma pergunta com relação, não sei se o senhor teria condições de falar, acredito que sim, com relação aos planos de saúde, né? Por exemplo, tratamento de doenças graves, esses tratamentos eles podem ser interrompidos sem as devidas explicações por parte do plano? Como é que é essa parte mais de plano aí de saúde? Os planos de saúde, eles são todos regulados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas todo mundo só fala de saúde, e são muito regulamentados. Realmente, para gestores de plano de saúde, eles sabem que não é fácil conseguir cumprir tanta norma, tanta regulamentação, mas assim, o direito ele costuma atender muitos pacientes que questionam de cobertura de plano de saúde ou sobre negativa de tratamento. Isso acontece muito, muito mesmo. Quando a gente fala, eu te digo todos os dias, com toda certeza, alguém acaba demandando para buscar um tratamento que, conforme o contrato, conforme algumas informações, não deveria estar coberto, está. Isso acontece. Mas também existem as pessoas que não conseguem compreender que às vezes não está coberto mesmo. Não tem a cobertura, às vezes, mas eu posso dizer que tem sido uma grande ocupação do judiciário, tem sido julgar esse tipo de demanda. E a gente vê muitas vezes, ao contrário do que eu falei sobre erro médico, muitas vezes pacientes tendo sucesso nisso. Muitas vezes. Claro, vai depender muito de como esse direito foi manejado e muito também a postura do judiciário, ela já está meio afinada, né, sobre aquilo que deve ser coberto, aquilo que não deve ser coberto. Já existe a jurisprudência, né, que nada mais é do que a história dos julgamentos. Ela já tem mostrado uma tendência bem clara de uma uniformização nessa linha daquilo que os planos podem fazer e o que não podem fazer. Então, mas o importante é entender que, assim como se eu falei antes, cada caso é um caso. E é irresponsável a gente fazer uma ilação, dizer que vai dar, que não vai dar. As pessoas, agora que estão buscando uma cobertura, achar que todas vão dar. Não, todas não vão dar. Na verdade, o assunto ele é complexo e a gente nós precisaríamos de um outro programa, né, doutor Ricardo, para ainda tirar outras dúvidas, né? Certamente ficaram ainda alguns questionamentos, algumas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está encerrando. Nós então queremos agradecer ao advogado Ricardo Jobim, que falou hoje sobre direito médico ou direito hospitalar, enfim, o erro médico, né, doutor Ricardo? Muito obrigado, e já fica aí uma agenda para daqui um tempinho retornar, quem sabe com esse mesmo assunto aí, com esse mesmo tema, que a gente sabe que não é dessa forma como foi tratado aqui, não é muito tratado aí, não se destaca muito, né, na mídia, enfim, na área de comunicação, tratar especificamente, né, desse tema de uma maneira geral, né, tão abrangente quanto o senhor tratou aqui hoje conosco. Muito obrigado, viu? Amigo, eu quero te agradecer, porque esse debate, só num espaço qualificado como o teu aqui, para a gente conseguir, sabe, ter um espaço de dialogar, porque parece que interessa o emburrecimento desse debate.
E é complicado quando a gente lida com a dor das pessoas, quando a gente lida com carreiras de profissionais, agir dessa forma, sabe? Completamente polarizado. A gente já tem polarização suficiente no Brasil, não precisa mais essa. Fazendo, na verdade, o que não é correto, né? Da forma correta. Porque afinal o que é justo é o caso concreto. Tá certo. É isso que interessa. Doutor Ricardo, muito obrigado, viu? Importante presença aqui no nosso Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Tá bom? Ok. E assim, nós vamos encerrando a edição de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo, é claro, a sua audiência, a sua companhia, né? Sem dúvida, na próxima edição, mais um tema importante, um assunto relevante para você nos acompanhar aí da sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, saúde a todos e até a próxima edição. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4. Soluções empresariais.